Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Influência, o podcast da Squid para falar de marketing de influência para as empresas. Eu sou Tainan Sena e hoje eu tô aqui com o Rafael Arte, que é diretor de negócios da Squid, e vai falar sobre um tema muito importante: como encontrar o influenciador certo para suas campanhas. Rafa, obrigada por você estar aqui. Feliz em te ver hoje. Imagina, eu tava ansioso, achei que vocês não iam me convidar, né? Confesso que fiquei assim, tomara que me chamem para esse bate-papo, mas tô muito feliz. Obrigado pela oportunidade e acho que principalmente por um conteúdo, assim, profundo e complexo no mercado que acho que poucas pessoas hoje conseguem abordar. Então, achei a iniciativa super legal e espero que o pessoal consiga aprender com a gente. Que bom. Eu vou já então soltar a pergunta. Vamos lá. Que todo mundo faz, mas ninguém sabe responder. É possível encontrar o influenciador ideal para qualquer campanha? Essa é uma pergunta legal, cara, porque o mito do influenciador ideal é algo que assombra o mercado de marketing de influência, Total. né? Existe esse mito sobre encontrar o melhor influenciador, o mais ideal para conseguir fazer campanhas 360 ou coisa do tipo. Uhum. E o que a gente tem percebido, principalmente trabalhando com muitas marcas e muitos influenciadores ao longo do tempo, é que não existe o influenciador ideal. Existe o melhor influenciador para aquela ativação. Tá. Principalmente quando você tem objetivos de marcas diferentes e para que alcance um resultado que seja significante, eu preciso ter influenciadores com características específicas. Então, para campanhas que a gente vai olhar para alcance, eu tenho um perfil de influenciador com um tipo de conteúdo. Quando eu estou olhando para engajamento, um outro perfil, um outro modelo de trabalho. E aí, para justificar essas escolhas, os dados vêm nos dar essa estrutura de tomada de decisão. Então você tocou num ponto que é importante, que é o objetivo. Acho que aqui a gente já entendeu essa primeira parte. Mas por que eu preciso olhar e como eu olho isso através dos dados? Por que a gente precisa olhar o objetivo antes? Legal, cara. Uma coisa que a gente tem estudado é que, no fim, o influenciador, ele faz parte de uma comunidade. Então você pega, né, o influenciador mais os seguidores deles e eles formam uma comunidade. Sim. E cada comunidade tem um formato de consumo de conteúdo em específico, tem um comportamento de relação entre eles e também funcionam na questão de agregar pessoas a essa ativação. Então, quando a gente entende que cada comunidade de influenciador tem uma forma de consumir e atuar de modo independente, a gente começa a perceber que as informações e os dados, eles correspondem a justamente o comportamento que eles executam. Vou dar um exemplo aqui. Ah, entendi. Se eu quero uma campanha hoje que o pessoal fala, né, de awareness, de alcance como um todo, existem influenciadores que, ao postar um conteúdo, eles têm muito mais penetração de número de pessoas e de impressões, porque eles trabalham muito melhores com ferramentas de indexação. Por Sim. exemplo, hashtags. É legal você ver o comportamento onde, por exemplo, influenciadores que sabem usar hashtags versus influenciadores que não usam, o número de alcance e impressão dentro da própria base é muito relevante essa diferença. Então, se eu quero olhar para o influenciador que cria um conteúdo engajado, muitas vezes ele não vai ser a pessoa que vai ter o maior alcance e impressão, e a pessoa com maior alcance e impressão muitas vezes não vai ter muitos comentários. Por isso que o objetivo da marca é mais importante do que o próprio influenciador e a forma como ele atua. Que engraçado, né? Porque normalmente a gente aqui pensando, você que tá aí na cadeira fazendo o seu planejamento da sua marca, da marca que você trabalha e olhando para influenciador, a gente normalmente vai para essas questões clássicas, né? Que ele tem muito seguidor, puta, é ele que vai fazer sucesso para mim. Ou até pelo gosto pessoal que a pessoa tem. E normalmente não, a gente esquece qual que é o objetivo de olhar as outras métricas, né? Que a gente tem dentro do funil como um todo. Com certeza. E Rafa, qual que é a diferença na hora de selecionar esse influenciador usando a tecnologia? Como que você olha, ou como que a Squid trabalha isso? Quais são os modelos? É rápido, demora, é prático? Como que funciona? Boa. Quando você olha hoje um mix de marketing dentro de uma empresa, você vai ter canais e para cada canal você vai ter objetivos. O influenciador não deixa de ser isso também. Então, se eu tô buscando hoje, né, um canal que vai entregar conteúdo para mais pessoas, eu tenho um pool de métricas que servem para entender como isso funciona. A diferença é que o influenciador, além de focar num canal específico, ele consegue entregar mais atributos. Então, se eu tô olhando para uma campanha de conversão, por exemplo, onde eu quero que ele gere acessos a um site, junto com os acessos ele vai entregar conteúdo, ele vai entregar endosso, ele vai entregar o engajamento, ele vai conseguir alcançar mais pessoas, sendo que a gente focou no objetivo
de conversão como um todo. Então, para cada etapa do funil, então awareness, branding, conversão, a gente vai ter métricas específicas, que são métricas mais clássicas hoje do marketing como um todo. Então, por exemplo, quando eu tô falando de alcance e impressão, né, numa questão de awareness, eu tenho métricas que a Squid tem de quanto tempo uma pessoa assistiu aquele stories. Ah, legal. Então, essa é uma métrica legal, porque legal. Assim, não é só alcançar e impactar mais pessoas, também é saber se ela conseguiu aderir àquele conteúdo. Então, se eu for ver se a taxa de full view, que a gente chama lá, ela for de 30%, ou seja, a média das pessoas assistiu apenas 30% daqueles stories, se o influenciador falou o nome da marca no final, ele não foi impactado. Não foi impactado. Perde então, ali. Esses pacotinhos hoje de objetivos vão ter essas métricas, e essas métricas dentro de uma plataforma como a Squid já entregam o resultado de forma automática e fazem com que a gente consiga pivotar. É isso que eu ia perguntar. Dá para pivotar? E assim, você escolheu o influenciador, viu ali acompanhando dentro da ferramenta, acompanhando real time os resultados. É possível pivotar no meio da campanha e escolher um outro influenciador que talvez não acertou dentro do objetivo? Como que funciona isso? Com certeza. Eu acho que um dos principais erros que as marcas hoje, que não tem tanta maturidade com marketing de influência, acabam fazendo, é aquela ativação one shot, né? Então elas pegam vários influenciadores, o mesmo briefing, roda isso como um todo, e no final da campanha fala assim, putz, não deu certo pra mim. O que a gente entende de maturidade nesse modelo é você fazer campanhas, por mais que dentro de um tempo curto, com ciclos. Tá então bom. eu vou fazer o primeiro ciclo de uma sequência de stories. E aí todos os influenciadores postam, as métricas são automáticas, então você captura isso na hora. Você entende que, por exemplo, o influenciador que colocou o produto em primeiro plano, ele teve mais alcance do que os influenciadores que não fizeram isso. A gente entende o motivo, replica, e no próximo ciclo de stories a gente comprova se essa hipótese deu certo. Entendi. E é assim que a gente vai conseguindo otimizar um canal. O que acontece é que poucas empresas conseguem otimizar o canal de marketing de influência. E aí é legal você perceber que, por exemplo, muitas vezes num discurso que a gente está conversando com algum cliente, ele fala assim, pô, Rafa, mas o Google me dá mais retorno. E olha só como é interessante, só que o Google, eles trabalham com isso há 10 anos. Né? A empresa faz Google há 10 anos. E aí tem uma falsa impressão que na primeira campanha, com influenciadores, eles vão ter o mesmo resultado. Óbvio que não. Porém, as empresas que investiram mais tempo e também conseguiram otimizar o canal, hoje usam influenciadores como principal estratégia de conexão com a audiência. Então, é super importante ver que um modelo que ele é consistente, ele consegue ir melhorando as ativações ao longo do tempo. Então, acho que eu queria já soltar daqui a pouco uma mensagem final. E eu gosto sempre de tentar olhar para ajudar todo mundo que está assistindo dentro dos erros. Então, uma é essa que você acabou de falar. É a gente não ter um tiro único. A gente realmente trabalhar o marketing de influência de uma forma perene. E não ter aqueles voos de galinha que realmente não vai dar resultado, né? Vai ser aquele resultado que vai ser bom, mas depois para tentar acontecer de novo, a gente precisa tentar mais uma vez. Mas sabe o que eu acho? Que assim, esses voos... O formato que o mercado acabou indo, ele aconteceu muito por falta de tecnologia. Então pensa só, antigamente eu fazia uma campanha com 10 influenciadores, aí eles postaram, aí eu precisava encher o saco para eles entregarem os analíticos, aí isso demora uma semana, 2 semanas às vezes. Aí eles entregam os analíticos, muitas vezes por falta, né, de acompanhar aquele conteúdo, eles perdem o dado. Aí você tem poucos dados faltando. Aí tardio, porque você vai olhar só depois. Não, e aí começa aquela coisa do professor Pardal, de começar a inventar métrica, começar a inventar analogia, comparar banana com pera. E aí isso é pouco assertivo. Sim. E aí você entende que existe um mercado com várias métricas que muitas vezes não fazem sentido, e essa lentidão para conseguir gerar relatório. Então, acredito que a evolução do mercado, e principalmente das plataformas, como o valor que a Squid entrega, ela consegue fazer isso rápido, pivotar rápido, e aí trabalhando de forma mais perene e mais assertiva ao longo do tempo. Porque é digital, né? 24/7, a gente tem que estar ali online e entendendo as métricas. E que bom que hoje tem uma plataforma que consegue trazer isso, Exatamente. né? Real time, para poder ajudar a construir essas pivotagens, as ações, os ciclos que as marcas querem tanto para chegar na sua audiência. E Rafa, para fechar, quais outros erros, e aí anotem, hein,
que todo mundo tem que ficar ligado para não cometer quando a gente vai escolher esses influenciadores para as campanhas? Olhando o objetivo, olhando as métricas, quais são os erros aí? Cita 2, 3 pra gente poder ficar ligado. Não, eu vou dar aqui em 2 minutos uma aula de pós-graduação em marketing de influência para quem tá assistindo, hein? Prestou atenção? Fala pra essa câmera aqui, ó, pode falar. Na minha visão, o grande erro das pessoas é começar a fazer uma seleção de influenciadores olhando sobre quem é o influenciador. No fim, pessoal, quem é o influenciador é muito menos importante do que a audiência que ele impacta. Então, não é sobre, eu olho esse influenciador, eu gosto dele e eu gosto do conteúdo. E aí, quando você vai ver as métricas de impacto da audiência, elas não conversam com quem você precisa conversar. Então, a magia do negócio é você olhar ao contrário, é de baixo pra cima. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar é assim, quem são as pessoas que eu quero impactar? Aí a segunda coisa é como elas consomem conteúdo. Então, em qual rede? Em qual plataforma? Terceiro, quem consegue criar conteúdo para essa pessoa? Qual é o segmento? E por fim, né, se eu conseguir matar todas essas, né, esse checklist, o influenciador, ele é a consequência da audiência que ele tem. Porque lembra que no começo eu falei que ele faz parte de uma comunidade? Uma comunidade, perfeito. Então, no fim, e sendo bem sincero, gente, se não for uma campanha onde você quer pagar para ter a imagem de uma pessoa, o influenciador é o coadjuvante do processo. Só que para você construir isso de baixo para cima, a primeira informação que você precisa ter é com quem essa pessoa conversa. E isso você só vai conseguir hoje com dados, informações analíticas e assim por diante. Então, aquela questão mais qualitativa do eu gosto desse influenciador... Morreu por terra. Morreu por terra. Você tem que escolher quem conversa melhor com aquela audiência, com o melhor canal, com o melhor tipo de conteúdo, com o melhor horário de entrega dessa mensagem. Então, só assim você vai conseguir ter um trabalho assertivo com influenciadores. Então, olhem a audiência. Esqueçam o encanto apenas do influenciador, né? Veja qual que é a comunidade que ele fala, o que ele tá inserido. E você sabe que quando você começa a olhar para isso, você democratiza o mercado de influenciadores. Por exemplo... Por quê? Como que funciona? Às vezes eu quero conversar com uma audiência que são pessoas que gostam de chocolate vegano no sul da Bahia. Cara, por demográfico, é impossível você ter uma celebridade ou um macro-influenciador que converse de forma assertiva com essa audiência. Nunca. Pulverizado total, né? Então eu preciso dar chance para uma pessoa que fala sobre isso naquela região. Só que essa pessoa não é a que tem um conteúdo maravilhoso, ela não tem lá um iPhone 14 com uma edição fantástica. É uma pessoa simples que cria conteúdo para aquela audiência. Mas ela conversa com aquela audiência, né? Exato, e ela sabe como se comunicar com aquela audiência. Então ela vai pegar, né, aquele briefing, né, as especificações de produto e vai entregar para aquela audiência da melhor forma. Tá bom. Então você vê, essa pessoa nunca teria chance de ser selecionada no modelo tradicional. Não, totalmente não. Isso que eu acho muito legal. Hoje, na forma como trabalhamos com influenciadores, a gente consegue democratizar esse mercado, porque é muito menos importante a forma como o conteúdo é criado e sim para quem ele é entregue. Por isso que hoje a gente ativa 10, 15, 20 mil influenciadores diferentes ao longo de um ano. Que incrível. E é assim que funciona, né? Porque às vezes você vai pegar uma celebridade que não vai conversar com esse público, mas é a celebridade do momento, é que tá na novela, mas você não tem um resultado assertivo. Por quê? Gastei milhões e não tive resultado. E aí vai nessa questão que você trouxe. Olhar a audiência, olhar o objetivo que você tá querendo e realmente escolher, através da tecnologia, esse influenciador ideal, como você disse que não existe o ideal, mas a audiência que a gente vai impactar ali. Isso é muito legal, gente, porque assim, não é que essa celebridade, esse marketing de influência de 8, 9 anos atrás, ela não funciona. Ela funciona. Sim. Se eu quero a imagem dela. Tá bom. Se não é a imagem, eu quero o alcance. Hoje, matemática básica, eu consigo ter muito mais alcance e impressão com um valor muito menor usando micro-influenciadores do que celebridades. Então, se o objetivo é alcançar pessoas, não é essa celebridade que vai fazer o melhor custo-benefício para uma marca. Agora, não, eu quero essa pessoa, porque a história de vida dela... Aí quando você tem uma parte mais qualitativa, eu até entendo tomar uma decisão como essa, mas ela precisa ser uma decisão tomada de forma racional, né, para que a conta no fim do dia feche, e isso faça com que, aí voltando àquele assunto, o marketing de influência seja um canal, né, dentro desse pool de marketing que entregue um resultado relevante para aquela marca ou anunciante.
Rafa, que aula! Ficaria aqui horas. Quero te convidar de novo pra estar aqui. Quero bater papo com o pessoal aí e continuar entregando conteúdo. Que bom, que bom. Fico feliz, agradeço você novamente. Vamos conversar mais. Eu tenho muitas dúvidas que todo mundo manda pra gente. Show. E eu quero aproveitar e tirar com você. E você aí que acompanhou a gente, siga o Rafa nas redes sociais dele e acompanhe o Papo de Influência no LinkedIn. A gente coloca também lá pílulas e a gente tá no YouTube e no Spotify. Quer saber mais o próximo assunto? Fique ligado aí que a gente tá sempre, toda segunda e toda quinta às 10 com episódio novo. Até mais! Valeu, pessoal!